Olá pessoal, vamos aprender na aula de hoje sobre intervalos da reta. Esse assunto ele é fundamental para que a gente não tenha dificuldade quando a gente for estudar domínios de funções, inequações, tá? Então, vai ser fundamental a gente entender direitinho, né, a notação, como é que a gente consegue representar, tá bom? Então fica ligadinho nessa aula para que você possa aprender, né, tudo direitinho sobre essa parte de intervalos da reta real. Então, roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então seja muito bem-vindo a essa nossa aula, né, que a gente vai tratar sobre intervalos da reta. Então eu já trouxe aqui para você vários tipos de intervalos e suas representações. Então, esse primeiro aqui, né, eu estou com um intervalo fechado e para cada tipo de intervalo a gente vai conseguir dar 3 representações possíveis, tá? A gente pode utilizar para um intervalo fechado, onde A e B são números reais. Nessa situação, eu estou supondo que o A é menor do que o B. Então, olha só, a gente usa um colchete, né, para representar um subconjunto fechado da reta. Tá? Uma outra notação, né, que a gente pode usar aqui, inclusive ficou faltando aqui a chave desse lado, é o conjunto dos números reais, ou seja, o x pertencente aos reais, tais que x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Tá certo? Então, o que caracteriza, né, estar fechado é justamente a presença dos extremos, ou seja, o A e o B eles fazem parte do conjunto, tá bom? E também a gente tem essa representação, né, aqui na reta real, em que quando a gente coloca uma bolinha fechada, tá vendo, pintadinha, é justamente para representar que o A e o B fazem parte também do conjunto, tá bom? E essa cobrinha que eu coloquei de vermelho está dizendo que é justamente todos esses pontos que estão entre o A e o B, incluindo o A e o B nesse caso, eles fazem parte desse conjunto, tá certo? Já o intervalo aberto, né, ele é representado por um colchete aberto, e aí talvez seja uma novidade para vocês. Você vai dizer, não, professor, isso é anotação de ponto. Mas não. Se você for olhar aí nos livros de ensino superior, o padrão de notação para intervalo aberto é esse aqui. Aí você pode dizer, professor, mas isso não vai confundir com a notação de ponto? Não, sempre vai estar muito claro para você se vai estar tratando de um intervalo ou de um ponto, tá certo? Então isso aqui é que vai representar para a gente um intervalo aberto, tá certo? E, novamente, né, a gente tem essa outra notação. São os x reais, tais que x é maior que A e maior que B. Né? Então, professor, qual a diferença, né, do intervalo aberto para o intervalo fechado? É que os extremos, eles não estão incluídos, como a gente pode ver aqui na representação da reta. Né, Aí eu represento com uma bolinha aberta, porque justamente para representar que o A e o B eles não fazem parte do conjunto, apenas, né, os pontos que estão entre eles, tá bom? E a gente também os intervalos semi-abertos, que são justamente, no caso em que eu incluo apenas um dos lados. Então, quando eu incluir apenas um dos lados, né, que a gente representa dessa maneira aqui, colocando igual, né, só no lado do B e fechando a bolinha só no B. Então, nesse caso, só o B faz parte. E o análogo, né, colocando o outro lado fechado, a gente também tem a mesma coisa, né? Está fechado aqui no A e todos os pontos que estão entre o A e o B. Tá certo? E o que é que tem de comum aqui entre todos esses conjuntos? É que eles são subconjuntos limitados da reta, tá bom? Então são subconjuntos limitados. Como assim, professor? Eles têm um comprimento finito, né? Por exemplo, qual é o comprimento desse intervalo aqui? É B menos A, tá certo? Então o comprimento aqui, se eu quiser saber o comprimento, vai ser B menos A. Então eu consigo. Sempre que eu conseguir dar um comprimento, né, é porque esse intervalo ele é limitado, tá bom? Então todos esses aqui são limitados.
Aí a gente também tem, né, os intervalos que são ilimitados. Tá? Aqui eu começo colocando aqui, ó, um intervalo aberto e limitado. Aí lembra, agora para a gente, intervalo aberto, a gente coloca o parênteses, tá bom? E aí, ó, para representar que ele é ilimitado à esquerda, a gente coloca menos infinito, tá bom? Então, o que é esse conjunto de fato, professor? São todos os números reais em que eles são menores do que o B, certo? Ou seja, o B não faz parte. E todo mundo que é menor do que o B faz parte, como a gente pode ver nessa representação aqui da reta, tá certo? Ó, todos os pontos que estão à esquerda do B, tá? Aí também a gente tem no sentido contrário. Até o Google está querendo participar da aula, tá vendo? Deixei ele caladinho aqui, para não atrapalhar, né? Não pode, Google, peraí. Sei que você está muito presente na nossa vida, mas agora não, só um instante. Então, ó, a gente tem aqui, né, ó, de A a mais infinito, ou seja, agora o intervalo ele é infinito para a direita, tá bom? São os x reais, tais que x é maior do que o A. Então, como a gente pode ver aqui na representação, né, ó, a bolinha aberta, porque o A não faz parte, e todos os pontos que estão à direita do A, beleza? E os últimos, né, que eu quero trazer aqui para você, são os intervalos fechados, que são ilimitados, tá? Aí vai estar aqui, ó, menos infinito B, tá certo? Ó, fechado no B, são todos os números reais, tais que o x é menor ou igual que o B, tá? Aí nesse caso o B está incluso e todos os pontos que são menores do que ele até o infinito, né? A gente coloca menos infinito quando for para a esquerda. Para a direita, a gente representa por mais infinito, né? Então A mais infinito, x pertencente aos reais, tais que x é maior ou igual que zero. E aí a representação é essa, né? Bolinha fechada mais infinito. Tá bom? Eu acredito que vocês devem estar com a curiosidade, porque eu estou aqui falando para vocês e, né, eu digo, rapaz, eu acho que eles estão com essa curiosidade, que é o seguinte. Ô professor Adriano, me diga um negócio aqui. Como é que você está dizendo que esse intervalo aqui ele é fechado? E você está dizendo que esse intervalo aqui ele é semi-aberto. Não entendi por quê. Não deveria ser ou semi-aberto também, não? Bem, na verdade não, aqui está corretinho, fechado. E aí agora eu vou deixar uma curiosidade para vocês, né? E vocês seguirem aí no curso, e por isso que é importante, se você ainda não é inscrito no canal, você se inscrever e deixar seu like aí no vídeo também. Ativa também o sininho, tá bom? Que aí quando eu postar o vídeo você já vai estar, né? Vai ser avisado aí pelo YouTube, tá bom? Inclusive você vai estar apoiando, né, aqui esse projeto de videoaulas que são feitos com muito carinho para você, tá bom? Então conto com esse apoio de vocês. E olha só, a gente vai estudar uma coisa chamada topologia da reta. Ainda vamos ver isso um pouquinho mais na frente no nosso curso, quando a gente for estudar a parte de derivadas, tá? Então o que é que acontece? A gente vai aprender que o complementar, e aí isso é uma linguagem de conjunto, né? O complementar de um conjunto, então a gente vai aprender que um conjunto ele é fechado se somente se o conjunto complementar dele é aberto. Então se a gente observar aqui, né, aqui quando a gente for analisar com mais calma, o complementar desse conjunto aqui ele é aberto, tá bom? Então por isso que de fato ele é fechado. Já aqui não consigo fazer a mesma coisa, tá certo? Então esse vai ser o motivo e como eu falei vai ficar mais claro mais adiante. Tá corretinho aqui a anotação, o professor não errou não. Então, agora a gente vai exercitar o seguinte. Professor, e se eu precisar fazer interseção de intervalos ou união de intervalos, como é que funciona? Vamos ver. Então vamos ver agora, né, como eu falei, operações com intervalos. Olha só. Então só relembrando, professor, o que é a interseção mesmo de dois conjuntos? Bem, a interseção de dois conjuntos são todos os elementos que estão em ambos, ou seja, que estão em A e em B ao mesmo tempo. É isso que está falando aqui a definição da interseção de dois conjuntos, tá certo? E aqui é uma definição geral, né? Independente se é subconjunto da reta ou não, tá bom? E também a gente tem a união de dois conjuntos, né? Que é justamente esse sentido mesmo de reunião. Então são os elementos que estão em A ou estão em B, tá bom? Então lembra,
uma coisa importante aqui é o conectivo, certo? É isso que eu queria destacar. Na interseção, ó, o conectivo que a gente utiliza é o I. E na união, o conectivo é o OU, tá bom? Então isso aqui vai ser importante quando a gente for fazer justamente essas operações com os intervalos, para a gente utilizar de forma correta o I ou o OU, tá bom? E aí está representando corretamente a interseção ou a união, caso seja o nosso interesse, tá? Olha só, então trouxe aqui um exemplo para a gente poder realmente ver na prática como é que funciona. Então considere os intervalos. Tá aqui o intervalo I, né, que é semi-aberto, intervalo J, que é fechado, e o intervalo K, que é semi-aberto também, né? Aqui está meio feio, não está meio indeciso, né? Não sabe se é um parênteses ou um colchete, mas é um colchete, tá bom? Então, olha só. Aí a gente quer determinar na letra A, ó, a interseção entre I e J. Para esse tipo de operação, e a gente vai ver, por exemplo, a gente foi estudar o sinal para poder resolver uma inequação, ou estudar o domínio de alguma função, a gente precisa fazer o estudo de um sinal. A notação mais indicada para a gente utilizar é aquela da representação da reta. Ela vai nos ajudar melhor, né, aqui a resolver esse tipo de exercício. Então é isso que a gente vai fazer. Aí é o seguinte, quando você for colocar aqui, fazer a representação, você já presta atenção no seguinte. Quais são os intervalos que eu vou intersectar nesse caso aqui? É o I e o J. Aí você olha para o intervalo e vê quais são os extremos. Aqui é 1 e 3 e aqui é 2 e 4. Por quê? Porque a reta ela tem uma ordem, né? Então, a gente não pode colocar, por exemplo, dessa maneira. Digamos, eu boto aqui a primeira reta. Eu boto 1 e 3. Eu não posso colocar a outra reta da seguinte maneira. Coloco a outra reta e coloco assim, 2 e 4. Por quê? Isso aqui é um contrassenso. Eu estou dizendo que 2 está maior do que 3. Então, quando você for ajustar aqui a questão das duas retas, né? Tomar esse cuidado para que ela fique realmente, né, na sequência lógica correta. Então, como eu estou vendo aqui, ó, que é 1 e 3 e é aberto no 1, né? Então, eu vou colocar aqui. Aberto no 1, fechado no 3. Tá? Isso aqui é o nosso intervalo I. E agora, eu faço a cobrinha, né? Ó, que é o que está no meio. Aí eu venho, ó. Beleza. Agora eu vou fazer, ó, o 2, 4. Então, é fechado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 2 entre 1 e o 3. E faço aqui, né, a cobrinha no meio. Pronto. Aí, por fim, ó, eu faço uma reta embaixo e coloco todo mundo, tá certo? Então, vou baixar aqui. A priori, eu vou deixar aberto, tá? Todas elas, você deixa a priori aberto. Então, aqui é 1, 2, 3 e 4. Então, percebeu porque é importante você realmente colocar corretamente a sequência da reta, né? Porque no final a gente vai colocar uma reta só com todo mundo, que é justamente onde a gente vai pegar a interseção, tá bom? Pronto. Aí lembra, a interseção ele tem que estar nos dois para poder estar na interseção. Então, como ele precisa estar nos dois, aí você olha, tem, não tem. Então, não tem também na interseção. Aqui, tem na interseção, tem na interseção e tem na interseção. Olha, eu estou preocupado só com o meio por enquanto. Depois a gente vai analisar os extremos, tá certo? Aqui não tem, então aqui não tem. Pronto. A dúvida agora é o seguinte, professor, a bolinha do 2 é fechada e a bolinha do 3 também é fechada ou vão ser abertas? Aí olha só, respondam aí para mim. Aqui, no intervalo de cima, o 2 ele faz parte do intervalo, ou seja, esse ponto aqui, ele faz parte do intervalo.
Faz, né? Ó, porque a cobrinha está passando por ele. Então ele faz parte. E como a bolinha está fechada no intervalo de baixo, então ele também está. Então ele está em cima e está embaixo ao mesmo tempo. Então ele também vai estar na interseção. Tá bom? Aí eu faço a mesma análise com o 3. Beleza, o 3 está aqui, porque está fechada a bolinha. E aqui o 3 está? Tá também, porque a cobrinha está passando por ele. Tá certo? Então o 3 também está nesse intervalo de baixo. Logo, ele vai estar na interseção. Pronto. Então essa é a interseção. Aí o que é que a gente precisa fazer agora? Colocar a representação dele dessa maneira. Então, essa interseção aqui, ela é o conjunto fechado 2, 3, que a gente também pode ter essa outra notação. X pertencente aos reais, tais que 2 menor ou igual que x, menor ou igual que 3. Pronto. Tá certo? É assim que a gente resolve. Faz com muita calma, né? Observando direitinho e principalmente na hora dos extremos, né? Para ver se eles vão estar ou não, né, presentes na interseção. Pronto. Nessa letra B aqui a gente quer fazer a união entre o intervalo I e o intervalo K. Aí, de novo, né? Preste atenção para a gente colocar na ordem certinha. Então aqui eu tenho 1 e 3 e aqui eu tenho menos 3 e 1. Então eu vou desenhar primeiro o I aqui, né? Ó. Então vamos lá. Aberto no 1, né? Ó. Só um detalhe, né? Ó, esse aqui vai estar mais à esquerda, né? Ó, porque o maior valor que ele vai ter é 1. Então eu vou colocar esse aqui mais distante, no I. Eu vou colocar o 1 aqui, aberto, o 3 aqui fechado e o complemento aqui. Tá? Então aqui 1, ó, 3. Aqui é o intervalo I que eu estou desenhando. Agora eu vou desenhar o K. Ó. O K é menos 3, 1, aberto no menos 3. Então, faz a bolinha aberta e ele vem no caso aqui, ó, para ficar igualzinho até o 1. Só que nesse caso aqui, a bolinha é fechada. Pronto, eu continuo. Então aqui é menos 3 e 1. Pronto. Faltou as cobrinhas, né? Aqui e aqui. Tá? Então esse aqui é o nosso intervalo K. Pronto. Só que agora, nesse item, eu quero fazer a união. União, eu vou pegar tudo. Tá bom? Vou colocar até desse lado aqui. K, união, I. Aí eu tracei em cada pontinho. E vou colocando aqui. Menos 3. 1. E 3. Né? A priori a gente deixa todos abertos. Beleza. Na interseção a gente olhava assim, né? Tem, então tem também, né? E os que não tinha, né? Tem, não tem, então não tem. Já na união, se tiver, basta ter em um deles para ter na união, né? Porque a união tem realmente esse sentido de reunir, ou seja, ele vai pegar todo mundo, tá bom? Então olha só. Aqui não tem, né? Ó, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Aqui não tem, mas aqui tem. Então, aqui também vai ter. Aqui tem, aqui não tem, mas aí vai ter, né? Porque basta ter um na união. Agora vamos decidir os extremos, se eles vão ter ou não. Ó, o menos 3, ele não é contemplado aqui no intervalo I. E também não é contemplado no K, porque a bolinha está aberta. Então, ela permanece aberta, tá certo? Já o 1, ele não tem no intervalo de cima, mas tem no do meio, né? Nesse aqui de baixo. Logo, ele vai estar na união. A mesma coisa para o 3, ó. Ele está aqui no I, mas não está no K, mas não importa. Basta que ele esteja em pelo menos 1 para estar na união. Então, a bolinha também é fechada. Pronto, então como é que a gente representa esse conjunto aqui daquela outra maneira? Ah, professor, ele ficou grandão agora, né? Do menos 3 ao 3. Exatamente, só que aberto no menos 3. Né? Então ele ficou igual. A gente pode usar essa notação, menos 3, 3. Né, que é um intervalo semi-aberto limitado, que a gente viu. Mas também a gente pode usar essa outra notação, né? O x pertencente aos reais, tais que menos 3 é menor do que x, é menor ou igual que 3. Tá bom? E aí a gente conclui esse. Pronto, e para a gente finalizar, a gente vai fazer essa outra união. Então vamos colocar aqui de novo, né? Eu vou colocar o K e o J,
lembrando de novo, ó, o intervalo K está distante e o J está mais à direita, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o intervalo K, vai ficar aberto aqui no -3, né? Fechado no 1 e ele continua. Então, -3, 1, e aí, no caso, a cobrinha está aqui entre eles. Pronto. Já o J, né, é do 2 ao 4 e é fechado. Então, aqui. O 2 está à direita do 1, né? 2 e 4. Tá? E a cobrinha aqui no meio. Pronto. Aí sempre, ó, vai identificando aqui, ó, quem é esse? É o K, esse aqui é o J. Sempre organizado, né? Isso aí facilita bastante para que você não cometa equívocos, tá certo? Pronto. Aí agora, ó, a gente passa aqui, cruzando. Pronto, aí lembra, como a gente quer a união, basta que tem pelo menos um deles para estar lá na união. Então, nesse caso aqui, ó, tem nesse, né? Então vai ter aqui. Não tem aqui, então também não vai ter. Não tem, mas tem aqui. E aqui vai ter. Aí lembra, ó, a bolinha está aberta, aqui também está aberta, né? Porque não tem cobrinha passando. Então aqui também vai ser bolinha aberta. Já no 1, bolinha fechada, como tem pelo menos um, também vai estar. Então deixa eu colocar aqui, é o -3. -3. Aqui é 1. É aqui embaixo, né? Tá com a bolinha pintada, então aqui embaixo é o 2. Bolinha pintada também no 4, também vai ficar na união. 4 aqui. Eita, professor, o senhor não fez nenhum exemplo desse tipo quando dá os intervalos dessa maneira. Como é que a gente faz para fazer essas outras representações? Quando eu estou com 2 pedaços. O senhor não falou isso no começo da aula, não. Eu disse, realmente, eu não falei. Então, o exemplo realmente é justamente para a gente avançar um pouquinho mais. Quando acontece isso, a gente coloca a notação de união mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui, ó, K união J, ele é quem? -3 aberto até o 1. Então, -3 até o 1 fechado. União, o 2, 4. Tá certo? Então, quando a gente tiver um intervalo da reta que ele está com 2 pedaços, então a gente usa o símbolo de união. Ah, professor, beleza, essa daí está tranquilo, né? Mas e nessa notação, como é que fica? Aí é que entra o detalhe que eu falei aqui para vocês. Olha, na união, pessoal, o conectivo que a gente usa é o OU, tá bom? Então, preste atenção. Na união, e aí é esse que vai aparecer com mais frequência para a gente, tá certo? Quando a gente estiver estudando sinais, né? Quando a gente estiver estudando domínio de funções. Então, lembra, quando eu for fazer união, o conectivo que eu devo utilizar é OU. Então, olha só como é que vai ficar aqui. Vai ficar assim, ó. O x pertencente aos reais, tais que... Aí eu represento esse aqui, ó. -3 menor que x menor ou igual que 1, né? Porque está fechado aqui no 1 e aberto no -3. Aí agora vem o conectivo, ó. Ou, tá? Ou, aí fechado no 2, x menor ou igual que 4, fechado no 4. Pronto. É assim que a gente representa, tá certo? Então, lembra, sempre que a gente for fazer a união de intervalos, eu utilizo o OU, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Se ficar com qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí na descrição, nos comentários, né? Que eu terei maior prazer em ajudá-los, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.